Olá! Bem-vindo ao mais um episódio do Pode Ser Você. Sou Andriele Antunes, consultora de imagem, e venho aqui sempre, nos episódios trazer para vocês informação, conhecimento e até às vezes matar a curiosidade de vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto que o início do ano sempre aparece, todo mundo fica curioso para saber como vai ser o seu ano. Então a gente vai falar de tarô, de astrologia, mapa astral. E nossa convidada de hoje manja tudo disso. Ela foi a que fez meu primeiro mapa astral, leu meu tarô esse ano. Então, bem-vinda, Carol. Ai, Obrigada por obrigada, aceitar o viu? convite. Obrigada. Oi para todo mundo. Vamos falar bastante aí sobre astrologia, momento astrológico, sobre tarô e tudo mais. Chega final de ano, começo de ano, fica todo mundo Ah, fica. curioso, Todo né? final de ano. Meio do ano dá uma parada e final de ano a galera, começo de ano, a galera começa a querer saber mais sobre tanto astrologia, tarô, aí vem muito assunto e quer saber do seu próprio ano, quer saber do que vai acontecer no próximo ano, quais são as tendências, as possibilidades, então fica bem em evidência, assim, né? Acontece muito de, tipo, eu sempre falo muito do meu ciclo, pra mim sempre é meu aniversário. Acontece muito disso na virada do ciclo do aniversário, tipo, fez Sim, sim, aniversário. sim. Na verdade, o que acontece é que o nosso ciclo mesmo, ele não inicia no começo do ano, né? O que começa no começo do ano, na verdade, são as datas e os, né, janeiro, fevereiro. Mas o nosso pessoal mesmo, ele se inicia no dia do nosso aniversário, né? Então é no nosso aniversário que ele começa um novo ciclo, que termina um ciclo anterior. Então, o nosso passar de anos mesmo é a partir da data do nosso aniversário e não do Natal e Ano Novo, mas é que é uma data geral, assim, né? É para todo mundo, né? É. Eu sempre falei isso, assim, que pra mim sempre um ciclo, pra mim, eu sempre gostei de comemorar aniversário, sempre gostei de ter esse marco, sabe, do aniversário. Então eu sempre falei, assim, meu novo ciclo é no meu aniversário. Eu até falei no Instagram, no final do ano disso, justamente, falei assim, é sempre isso, mas pra mim essa virada de ano tá diferente, né, É. do que foi os outros anos, porque os outros anos pra mim ano novo era virou o ano, acabou amanhã, dia 1º de janeiro. Né? Pra mim, eu sempre tive a questão do aniversário. Mas pra gente começar e depois a gente entrar nesse assunto todo astrológico, como a Carol foi parar na Na astrologia. astrologia e toda. Então, na verdade, a minha mãe, né, desde que eu sou bebê, minha mãe estuda sobre isso, antes de eu sequer existir. E ela passou muito desse conhecimento para mim quando eu era pequena, através de angiologia, através de numerologia, de tarô. Então, desde muito pequena, ela traz esse conhecimento para mim. Ela trabalhou também um tempo numa loja de esotéricos, né? Então eu ia com ela, eu aprendi muito pêndulo, radiestesia, Feng Shui, eu aprendi lá na loja. O equilíbrio energético também, chakra, essas coisas eu aprendi na loja. Isso nos meus 8, 9 anos. Nossa. E eu sempre fui assim, minha família sempre teve muito essa questão de espiritualidade, sempre teve essa questão de espiritualidade muito forte, de conhecimento, e eu fui me interessando, eu era sempre aquela que comprava os livrinhos, caderninhos, e sempre lia os signos, né, pra saber o que ia acontecer, e aí em determinado momento, né, antes da minha revolução de Saturno acontecer, que acontece sempre aos 30 anos, em meados de 2015, mais ou menos, que foi quando eu iniciei meu relacionamento, a gente começou a namorar e eu queria entender aí, porque ele tinha muita enxaqueca. Eu queria entender por que ele tava assim, né? E aí eu comecei a tentar olhar o mapa dele e eu já sabia ali mais ou menos, mas aí eu falei, não, a partir de agora eu preciso me aprofundar mais nisso. E aí eu trabalhava em outras áreas, em outras coisas e fui fazendo cursos, fui lendo livros, fui me aprimorando e em 2018 eu comecei a trabalhar só com isso. Né? E aí eu trabalhava só com isso. Em 2019 eu saí do meu emprego para trabalhar só com astrologia, mas sempre, né, vem desde a minha infância esses estudos, esses conhecimentos, e eu só comecei a colocar em prática mesmo, assim, trabalhar para o público em 2018, Você sempre 2019. esteve inserida nesse ambiente, Sempre. nesse mundo, né? Sempre. Então, pra você, é tudo muito natural, né? É muito natural. Às vezes eu vejo
planta, flor, às vezes eu vejo essência, e pra mim aquilo já é normal, assim, pedra, tipo, eu já sei pra que serve aquela pedra, eu já sei pra que, mas às vezes pras pessoas elas não sabem, então você fala, mas isso era pra isso, pô, você sabia? Eu falo, mas é que pra mim é natural, eu convivo com isso desde pequena, né, minha mãe sempre teve muitas pedras, eu sempre soube muito sobre as pedras também, então pra mim acabou surgindo na minha vida e eu fui vendo que eu vou devia fazer um desenvolver. paralelo que não é desde criança, mas hoje eu olho e falo assim, quando eu falo de cores, e às vezes eu falo assim, mas essa cor aí, ela é mais quente. Aí as pessoas olham pra minha cara, aí, não, mas essa cor é... Eu falei, não, então essa cor é mais fria. Que nem esse final de semana eu tava com uma amiga, e aí ela tava escolhendo um vestido, e eu falei assim, aquele vestido que você tava coral, ela falou, não, ele não era coral, é que eu tava, na foto parecia coral, mas ele era vermelho. Eu falei, então, mas ele era quente. Porque se ele tava puxando pro coral, porque ele tinha um fundo amarelo, ela... Tipo, as pessoas não entendem que a gente olha isso com muita, né, quando você conhece, muito mais sabe? facilidade, Com né? uma naturalidade que tipo, fala, o que você tá falando, né? E isso vem desde pequena também comigo, e em 2018 eu resolvi trabalhar e desenvolver só esse lado mesmo. Mas sempre li muito, sempre busquei conhecimento, tô sempre me atualizando, porque eu acho que a gente tem que sempre se atualizar, né? A vida toda muda, né? Cíclica. E aí é o que eu tenho feito, assim, e eu tenho desenvolvido, né? Lógico que eu acho que eu ainda tô me adaptando em alguns tipos de trabalho. Tarô, a entrega de mapa, que eu tenho mudado um pouco a logística, né? Eu entreguei, né? Se eu fui em PDF, mas eu tô pensando em parar de fazer PDF, fazer ao vivo, porque exige muito também, né? Você cansa. Na verdade, qualquer coisa que você trabalhe que exige muito de você, cansa, né, energeticamente. E quando é assuntos energéticos e que você trabalha com a energia de outra pessoa, você cansa o dobro, porque você tem que trabalhar a sua energia em cima da energia da pessoa para você não acabar sugando a energia da pessoa. Então, você tem que ver meios de entrega que vai ajudar a pessoa e também meios de entrega que vão te ajudar, né? É aquela coisa, né? O fundamento, a origem daquilo não muda, né? Muda a forma como você vai entregar e vai trabalhar aquilo, né? A astrologia, cada astrólogo existe a mesma estrutura, mas cada astrólogo tem uma visão sobre aquela estrutura, né? Então ele interpreta aquela estrutura a um tipo de maneira. Ele coloca um pouco ali da questão pessoal dele ali para entender melhor aquela energia e depositar aquilo na vida da pessoa. Então, na hora que ele faz a interpretação, eu, por exemplo, gosto de fazer a interpretação planetária, né? Eu explico essa questão do planeta, como ele funciona, e depois explico na vida da pessoa, ao meu ver, em cima do mapa dela, né? Então, aí eu também faço essa interpretação em cima do mapa da pessoa. Porque é uma coisa que eu falo, e eu falo muito no Instagram isso também, que eu tenho essa necessidade de explicar. As pessoas, às vezes, elas não têm muita paciência. Mas é uma coisa que eu acho que tem necessidade. Porque a internet, ela fez a gente ser muito rápido. E as pessoas querem respostas rápidas. E elas querem respostas na ponta da língua. E eu acho que não se adquire conhecimento assim. Acho que conhecimento não é fast food. Eu sou uma pessoa muito analítica. Então, pra mim, tem que ser desse jeito. Que nem quando você mandou meu mapa, eu escutava o áudio, tinha hora que eu pausava o áudio, eu falei, o que ela tá falando isso aqui? Deixa eu procurar lá no meu mapa, e lá no mapa, com todos o PDF que ela mandou, que tá todas as informações, deixa eu achar isso que ela tá falando, porque lá deve ter mais alguma coisa, né? Ela explicou disso, que trecho é esse do mapa, né? Então, eu queria, tipo, eu não simplesmente escutei, ela falou, tá bom, ela já falou tudo, agora eu não vou lá ler o PDF. Não, são diferentes, os tipos de leituras, elas acabam às vezes sendo diferentes. E aí eu olhava e falava de tal coisa, essa tal coisa ela tá falando desse trecho aqui, então deixa eu ler esse trecho todo aqui que pode ter alguma coisa a mais. Ali no PDF eu coloco assim de um modo mais abrasivo, assim, né? Eu já faço a interpretação ali na hora. No áudio, eu vou interpretando no áudio mesmo. Eu não leio, eu não vejo nada. Você eu pego o mapa e já começo a gravar o áudio. Às vezes eu até começo a conversar com a pessoa no áudio e falo, olha, agora eu tô observando. Porque realmente, assim, às vezes tem horas que você tá escrevendo e você não observa uma coisa, mas quando você vai falar, o tom, às vezes, até a tonalidade de falar muda um pouco a interpretação daquela parte. Então, eu gosto de ser muito específica. Então, por exemplo, vou falar de Mercúrio retrógrado, pô, eu falo pra pessoas que às vezes não sabem o que é Mercúrio, entendeu? Então, eu não posso simplesmente falar, gente, Mercúrio retrógrado, se vira pra entender.
Não, eu gosto de explicar quem é Mercúrio, o que que ele faz, por que que ele fica retrógrado, por que que ele fica direto, quais são os Tá acabando o Mercúrio movimentos. retrógrado. É, tá acabando. Ainda bem. Primeiro Mercúrio retrógrado do ano, que já vem desde o ano passado. Desde o dia 20 e 29 de 20 e dezembro. pouco de dezembro, né? É, a gente vira. E 2023 para 2024 também temos Mercúrio retrógrado na virada. É que esse ano a gente teve Marte também retrógrado. Ano que vem a gente não tem Marte, ainda bem. Porque não é fácil. Marte e Mercúrio retrógrado juntos não dá bom. Ficar carregado, né? É muito pra você. cansativo, né? A gente fica muito exausto. É uma coisa que, assim, né, eu olhava e como eu já te sigo há muito tempo, enfim, e eu olhava, tá no Mercúrio retrógrado, mas eu não sentia. E esse eu senti. Algumas cargas, sabe? Umas coisas meio pesadas, assim, fala assim, É. meu, Depende coisa. da área da área do nosso mapa em que É. Mercúrio fica retrógrado também. Se é uma área muito simples, e é uma área muito tranquila, às vezes a gente nem sente. Mas quando Mercúrio fica retrógrado, por exemplo, na casa 6, é questão de saúde que volta, é exame que você tem que fazer, é rotina, sempre atrasa tudo, tudo perde a hora, né? Sai tudo da Ele faz tudo, rotina. ele bagunça tudo, né? É, agora quando é uma casa 3, por exemplo, falha a comunicação, mas ok, não é muito assim. Depende da rotina da pessoa Depois vai também. dar um atritinho ali com alguém na É, comunicação. traz um assuntinho ali de família, mas não é muito assim assunto, sabe? Então depende de que área do seu mapa que vai fazer a retrogradação de Mercúrio. E até pra gente entender um pouquinho, né? Levar um pouquinho ali de onde veio, né? O mapa astral, né? A astrologia, né? Da onde nasceu isso? Como que Então, isso a foi astrologia data-se, né? Os estudos datam-se desde do ano 5 antes de Cristo, mais ou menos, né? É muitos anos, a astrologia em si vem dos babilônios, né? Da Babilônia. Eles usavam muito os astros, o posicionamento do Sol, o posicionamento da Lua. E existem livros lá daquela época, naqueles faziam ainda em madeira, sabe? Bem antigos mesmo, em que traziam esses estudos. Foi se aperfeiçoando com o tempo, e foi surgindo os astrólogos, os astrônomos, que eram, antigamente, os astrólogos e os astrônomos eram o mesmo estudo, tá? As pessoas eram astrólogas e astrônomas, elas andavam juntas. E aí, chegou-se um tempo, né, no século XVIII, século XVII, onde se foi julgar o que era ciência. E aí, o que era ciência era aquilo que, num período de tantos meses, funcionava, dava resultado. Né? E a astrologia, ela não é... Astronomia, você sabe, lá você estuda lá a densidade do planeta, você estuda o planeta e tudo. Lógico que ela funciona porque ela tá ali, tá óbvia. Mas a astrologia, ela não acontece às vezes em 3 meses, ela não acontece em 6 meses, às vezes ela é a longo prazo, às vezes ela é a cada ano, né? A cada 20 anos. Então, demora. E aí a astrologia foi colocada do lado da pseudociência e a astronomia do lado da ciência, e desde então, aí nessa época, eles caçavam muito as pessoas que eram astrólogas, porque consideravam bruxos e tudo mais, mas muitos famosos eram astrônomos e astrólogos. Os 3 reis magos eram astrólogos e astrônomos, Leonardo da Vinci era astrólogo e astrônomo, ele estudava muito, ele tinha, né, até um... esqueci o nome do... que ficava olhando as estrelas. Eu também esqueci. E ele estudava as posições também planetárias. Inclusive, muitos quadros do Leonardo da Vinci têm posicionamentos de signos e estudos astrológicos escondidos. Nossa. Porque naquela época também era bem proibido. Então ele colocava de uma forma... Colocava de uma forma abstrata. escondido dali, né? E isso é uma dúvida minha até. E aí é a minha ignorância, vamos dizer. O mapa astral muda? Não. Aquele Não mapa é muda. pra vida. O mapa astral ele é pra vida. O que muda é a interpretação de astrólogos. Então, pode ser que eu fiz uma interpretação e outra pessoa faça uma interpretação diferente de Vênus, por exemplo, no seu mapa. Ela veja Vênus de uma maneira mais feminina e eu tenha visto Vênus de uma maneira mais materna, né? Porque os planetas, eles têm diversas visualizações. Ele não muda. Então, assim, Vênus sempre vai estar naquele signo, sempre vai estar naquele grau, ele sempre vai ser daquele jeito. Às vezes é mais aquilo que eu falei, né? A pessoa, o astrólogo, a forma com que ele interpreta aquilo. Porque a energia do astrólogo e a forma que ele vive a vida também tem muita função em relação a como ele interpreta. Mas não muda. O que muda é a revolução solar.
que aí é o mapa anual. Esse sim muda. Aí a gente trabalha ele anualmente. Não necessariamente se necessita fazer ele no seu aniversário, mas ele capita os 12 meses, né, pelo menos o que eu faço, né? Ele faz os próximos 12 meses, a energia dos seus próximos 12 meses. Nosso aniversário, a gente sempre tem a Revolução Solar, que acontece... É isso que eu ia te perguntar, qual a diferença do mapa astral e a Revolução Solar? O mapa astral é o mapa do céu do dia em que você nasceu. Então, o dia que você nasceu, o sol estava naquele signo, a lua naquele signo, não muda, porque você já nasceu, já estava naquele céu. A foto é a foto do céu. A Revolução Solar, ela é o mapa do dia do seu aniversário, que nem sempre acontece no mesmo dia, na mesma hora, tá? Isso fica bem claro. Tem ano que às vezes é um ano depois, que acontece um dia depois a Revolução Solar, um dia antes a Revolução Solar. Isso às vezes acontece muito, principalmente ano bissexto. Às vezes, por exemplo, eu nasci dia 3, mas tem ano que a minha revolução já aconteceu dia 4. Então, porque o que acontece é quando o sol passa exatamente no grau do sol do dia do seu aniversário, do seu nascimento. Entendi. Então, eu tenho o 20º grau de Áries. Então, quando o sol está no 20º grau de Áries, nem sempre acontece no mesmo dia e no mesmo horário que eu nasci, eu faço a revolução solar. Então ele olha para o seu mapa, o grau que está no seu mapa, e você olha o que aconteceu naquele ano, como ele passou aquele ano. Aí eu vejo o mapa daquele ano, daquela da Revolução, que é quando ele passou, o Sol passou, se tornou a Revolução Solar, aí eu vejo aquele mapa em cima do seu mapa natal. Entendi. Não, se você olhar só o mapa sozinho da Revolução Solar, ele é só um mapa astral. Agora você tem que colocar ele em cima do seu mapa astral natal. E aí você faz a leitura em cima disso. Então aí você tem anualmente qual é o signo que rege o seu ano, onde vai estar, por exemplo, esse ano você leva Mercúrio retrógrado no seu ano. Ano passado você não nasceu de Mercúrio retrógrado, mas esse ano você leva Mercúrio retrógrado. Então tem assim, né, onde estava a lua, onde vai ser a lua desse seu ano. Não muda a sua lua natal, mas as características lunares, talvez, elas caiam um pouco mais para o signo que está sendo levado esse ano. Então, assim, né, você vai desenvolvendo e vai trabalhando as energias de acordo com o ano na Revolução Solar. É muito legal, assim, eu não gosto de falar de previsões, mas elas trazem bastante tendências do que podem acontecer. Então, você consegue se programar em cima delas, né? Então, até um ponto de atenção, né? Tipo, deixa eu, né, tal, eu tenho que ficar ligada ali, né? Tal mês tem a tendência a você ter dificuldades financeiras. Pô, já sabendo disso, não vou gastar que nem um doido, né? Já vou me programar para aquele mês ali eu ter... Pode ter alguma coisa ali, eu preciso estar preparado, né? Ter um controle financeiro, né? Então, você consegue se programar em cima do seu mapa de revolução solar, e eu acho que o bom do mapa de revolução solar é isso mesmo, né? Não é previsão, é a tendência, porque eu acho que previsão não existe, eu não posso te falar assim, olha, vai acontecer isso, né? Vai acontecer isso. Você pode mudar a sua história, você pode mudar ali, eu acho que a gente tem o livre-arbítrio também, sabe? A gente escolhe o que a gente quer fazer. E é como você falou, tipo, a previsão, vai ter uma dificuldade financeira. Mas vai ter, se você, é que você falou, não agir. Se você tá ali se precavendo, naquele mês que era para ter uma previsão, mas eu já tenho minha reserva aqui, porque não vou passar pela dificuldade, porque eu já fiz a reserva. Né? Não é uma previsão, ou seja, não vai acontecer. Né? Porque para mim, a previsão seria assim, vai acontecer de qualquer jeito. Né? Às vezes não significa que ela não vai acontecer, mas ela às vezes acontece mais leve, porque você se programou. Né? Eu tenho uma seguidora minha, uma cliente minha, que ela falava assim, é que nem, por exemplo, é que nem assim, você vai pro Rio de Janeiro, e você sabe que o Rio de Janeiro, às vezes, é perigoso. Mas você vai pro Rio de Janeiro. Pô, você não vai andar com um celular lá pendurado e andar numa rua escura, sendo que você poderia andar por uma rua melhor, assim, né? É uma tendência. Você pode ser assaltado ali no Rio de Janeiro? Pode, ainda mais se você der uma brecha. Então, você sabendo dessa tendência, você tenta se programar e se organizar pra não acontecer. Não vai estar com o celular lá na mão, né? Porque você sabe que pode acontecer, né? Então, assim, as tendências a gente lida na nossa vida mesmo. Sim. E cabe a gente trabalhar elas ou não, ou desenvolver elas, né? E aí, o mapa de revolução solar ajuda nisso. E o mapa astral também. Eu não entendi um pouco essa diferença, achei muito interessante. Vou deixar para fazer na minha revolução solar de 2023. Porque eu já fiz tarô, eu fiz o mapa astral, fiz o tarô, foi o e-book desse ano, e vai vir a revolução. Esse ano vai ser todos. A revolução a galera gosta bastante também, a galera gosta muito da revolução. Porque é que você falou, né, é pro seu ano ali, então tem um pouquinho mais, né, de o olhar pro seu ano ali, né. Bate muito a revolução solar.
Bate muito a Revolução Solar. Então É que geralmente as pessoas falam assim, né? Isso acontece até no tarô. Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Nossa, isso jamais vai acontecer Eu não comigo. vou deixar acontecer, né? Não, imagina, até parece que isso vai acontecer comigo. E, meu, depois que passa, a pessoa fala, meu, não acredito que aconteceu. É porque é aquela coisa, né? Faz, mas faz não acreditando, né? Não... E às vezes a pessoa, ela acha tanto que não vai acontecer que ela deixa passar aquilo que eu falo no áudio, aquilo que eu falo no mapa. E aí, quando ela, final de ano, vai reouvir, ela fala, meu, Aconteceu isso. aconteceu. Eu recebi até um áudio recentemente de uma amiga minha, que ela falou, Carol, eu fui ouvir o áudio agora final de ano. Eu falei, vou ouvir. Meu, aconteceu tudo que você falou. E eu falei, não vai acontecer. Isso eu falei, porque você aí depois deixou de lado nem, né? mas percebeu. acontece isso. Isso acontece comigo também. Eu olho o meu e falo assim, até parece. E acontece, a gente sabe que acontece. É porque até parece que vai acontecer, porque assim, eu tenho controle da minha vida, né? A gente acha que a gente controla tudo, né? Eu lembro que uma vez eu tive uma cliente que ela morava nos Estados Unidos. Nem sei como ela tá agora mais, porque eu lembro que foi uma das primeiras revoluções solares que eu fiz. Nossa, eu sempre fui muito insegura, né? Eu tenho uma Lilith na casa 1, ela me traz uma insegurança. Então, assim, eu sempre fui muito insegura. Foi uma das primeiras revoluções solares que eu fiz. E quando eu fiz o mapa dela, foi em 2019, falou muito sobre uma pessoa idosa, um idoso, né? E uma dificuldade nessa relação. E aí ela ficou muito brava. Porque ela queria sobre profissional. Ela só queria sobre profissional. Só que só parecia família. Só parecia família. E eu lembro que ela ficou muito brava comigo. Ano seguinte teve a pandemia. E a família dela morava aqui no Brasil. E ela nos Estados Unidos. Eu não sei que pé que deu, mas ela tinha um pai. E eu lembro que era uma questão paterna. Então eu não sei que pé que deu. Mas eu lembro que ela ficou muito brava. Ou seja, né? Tinha uma relação na família que o que impactou ela foi tipo a distância da família, né? Ou ela pode ter voltado, porque existe uma possibilidade de ela estar voltado. E ela ficou muito brava, porque ela queria saber do profissional. E não falava nada de profissional. Não, falava de mudanças, porque ela teria que mudar. E eu creio que isso deve ter acontecido mesmo. E fala-se muito, né, assim, quando as pessoas... eu lembro quando eu era criança, eu sempre gostei, tipo, de ler signos, sabe? Eu lia das revistas, do jornal, enfim, eu sempre gostei. E aí eu sempre escutava, assim, tudo mentira isso aí, tipo, não acredita nisso. E que isso daí é sorteio na urninha lá, que vai escrever do signo, né? Eu queria entender um pouquinho, eu queria levar até, assim, porque hoje eu acredito e eu acho que eu falo assim, né? Eu sempre acreditei, mas assim, o que leva a isso, né? Tipo, por que tem pessoas que falam assim, que é isso, o signo não funciona. Principalmente o signo, eu não acredito até aqui no mapa astral, né? Acho que os outros itens talvez não seja tanto, as pessoas têm um pouco mais de crença, né? Como o tarô, enfim. Mas no caso do signo, sempre teve essa coisa, tipo, né? Tipo, não funciona, é mentira, não acredita. O porquê isso e qual é o papel dos signos pra gente? Então, tem gente que realmente não acredita, acha que é muito geral. E realmente, assim, quando a gente pega ali pra ler os signos, eu sempre oriento a pessoa, leia o solar e leia o ascendente. Mas é importante você ter seu mapa astral, porque não é a mesma coisa, entendeu? A gente vem nessa vida pra trabalhar os signos, né, nosso signo solar, mas a gente não nasceu sabendo ser nosso signo solar. Então, em dados momentos da nossa vida, a gente vai oscilar entre as positivas energias e as negativas energias desse signo, né? Dos 0 aos 7 anos, a criança nasce a pura lua dela. Ela é totalmente emocional. Ela é regida pela lua ali, ela tem o signo dela, ela tem o ascendente dela, mostra muito dessas características, mas ela vai formando essa característica junto com o caráter dela, que é formado até os 7 anos de idade pelos pais. Né? Então, o ascendente, por exemplo, é o caráter, é o signo que rege o nosso caráter, é o signo, é a nossa, eu falo que é a nossa capa de proteção, o ascendente, né? Então, ele é como nós fomos moldados. Então, é como a gente se apresenta ao mundo. O sol, ele não é apresentado de primeira. Então, você tem cara de ser sagitariana. Mas não é a cara que vai te trazer quem é seu signo. É quem você mostra ser. E às vezes as pessoas não mostram de imediato quem elas são. Então, é muito ruim a gente falar assim, você é tal signo, determinar a pessoa pelo signo. Porque existe um mundo inteiro astrológico atrás da pessoa. Existe uma regência astrológica. Pode ter alguma coisa ali que é muito comum, mas não o todo, né? Vou dizer que nem eu sou libriana. Todo libriano é indeciso. Eu não tenho nada de indecisão. Né? As pessoas, como você é libriana e você não é indecisa?
você é super resolvida. Eu falei, mas... É que nem eu sou ariana e as pessoas acham um cúmulo eu sou de Áries porque eu não gosto de entrar em briga. Então minhas amigas ficam chocadas, minhas amigas ficam, Carol, eu não acredito, tipo assim, você não debate, você não fala, às vezes você engole, você fica quieta, né, elas acham o um ariano cúmulo. é o questionador, né? Meu marido é ariano. Na verdade, acho que eu tenho uns 4 arianos na minha vida, assim. Só na casa da minha sogra são 4. Entendeu? Eu sou muito pacífica, eu sou muito indecisa. Eu sei que às vezes é um deslizezinho que eu tenho aí pro signo de Libra, que é o meu oposto, né? O oposto de Áries é Libra. Então, assim, eu sei que eu Diz tenho que esse tem deslize. uma combinação meio perfeita, né? Que fala assim, o casal Oposições. São as que acabam oposições. se dando bem. É que nem eu sou Libra, o marido é Áries, né? Porque a gente tá bem. O que tem em um falta no outro, o que falta em um tem no outro, né? Não é que falta, um tem embaixo, um tem em cima. Um é positivo e um negativo. Então a gente tem é que nem a pilha, né? O negativo e o positivo. Vira um equilíbrio ali. Exatamente. E é o que acontece. Mas, por exemplo, eu sou ariana e ele é libriano e a gente fica vibrando só no negativo. Não é uma relação que vai dar certo. Então, é uma pessoa, um tem que tentar equilibrar o outro. Por isso que a gente chama de opostos, né? É diferente. Existem vários termos que a gente faz na leitura, quando a gente tá fazendo uma leitura de mapa, que é a quadratura, oposição, né? A quadratura, por exemplo, ela é quase 90 graus. Então, ela vira pra gente e aí ela não é oposição 180, ela é 90 graus. Então, ela fala assim, olha, é um desafio que você tem em relação a isso, mas você tem que saber lidar, saber equilibrar. A oposição, você tem que escolher o caminho do meio. Senão você vai escolher um lado ou outro, você vai virar uma gangorra. Entendeu? Então, tem muito isso. A pessoa, às vezes, ela lê ali o signo na revista e... É às muito vezes, genérico, né? é um pouco genérico. Por isso que eu sempre falo, leia o ascendente também, não leia só o seu signo. No meu caso, quando eu posto horóscopo, eu prefiro que não leia a lua, porque a lua tem um outro tipo de interpretação. Mas o sol e o ascendente, ele dá pra dar uma definição melhor. Né, dá pra dar Mas assim, às vezes acontece ali, pode ser que não aconteça aquela energia ali, né? E é aquilo que eu falei, de tendência, pode ser que você trabalhe em outra energia. Essa semana eu vi uma trend, alguém postou, e era alguma coisa do TikTok, que era lá os signos na escala do mais bonzinho e melhor signo pro pior e o mais terrível, né? E aí eu ainda brinquei, falei, até a pessoa que postou, depois eu comentei os stories dela, porque era assim, o 12º era Sagitário, o 11º, eu não sei se era o 11º ou se era o 11º, era Libra. Eu falei, tá tudo bem, porque eu sou libriana com ascendente Sagitário, olha só, eu sou a melhor combinação do mundo, melhor signo do mundo. Eu acho que esse negócio de melhores e piores não existe, sabe? Mas eu falei, caramba, olha só que bom, olha, eu tô com os dois que deram ali pra ser mais legal, mais bonzinho, o melhor signo são os dois. E eu tô falando justamente porque você falou, né? Olha o seu ascendente, né? Olhe pro seu ascendente também. As pessoas, é isso que eu falo da internet, entendeu? A internet divulga porque eles querem respostas rápidas. Então qual é o signo que vai se dar melhor em 2023? Gente, não tem essa, sabe? Mas a gente fala do hype, também, né? Da hype. E aí cria um pouco aquela coisa, né? Tipo, falou que que todo ariano ia ficar rico esse ano. Eu não fiquei rico, pronto. Aí virou a frustração porque... Exatamente, é isso que faz as pessoas perderem, não gostarem de ler de signo, entendeu? Não gostarem de ler. Eu cansei de ver na internet esse final de ano aí. Não, porque os cancerianos esse ano vão ser os melhores signos do zodíaco. É assim, é muito relativo. O que você faz? Porque depende também do que você falou, né? Que nem você falou da Revolução Solar, né? Que tá tudo lá, que vai te dando indicações. Mas se você quer mudar aquilo e você não fizer nada, né? Entendeu? Aquilo pode ser mudado porque você mudou, né? Não só aquilo vai... Que nem os cancerianos vão ter uma grande chance em 2023. Aí é um ano muito fluido. Mas se você for apegado às questões emocionais, muito ciumento, muito pra baixo, muito, sabe, dramático, você não vai evoluir. Você tem que trabalhar essa energia de câncer de maneira positiva, né? Então, vai ser um ano muito bom para os cancerianos? Vai. Se ele souber usar essa energia a favor dele. Senão, não vai ser, né? A casa do seu mapa astral onde você tem câncer talvez tenha uma potência melhor do que somente os cancerianos. Eu falo muito dessa questão do mapa astral. Eu sempre falo no meus stories, né? Veja a casa do seu mapa astral. Porque ali
É muito mais certeza acontecer, que nem os áudios do e-book que eu tô mandando, eu vejo tudo pelas casas do mapa astral. E eles batem muito mais do que a gente vê só pelo signo. Só a previsão do signo em si. Que é o que acontece muito na internet, né? A internet fala, o sagitariano, o ariano, o taurino, entendeu? E aí vira aquele deboche, vira aquela... É engraçado, né? é engraçadinho, é um meme e tal. Já me falaram muito, Carol, você tem que ficar fazendo esses memes. Mas não é o tipo de coisa que eu quero vender. Eu acho que a gente tem que vender conhecimento. É justamente isso, né? Porque, tipo, se você faz isso, descredibiliza o teu trabalho, né? Tudo que você põe de entrega, tem muita né? gente que cresceu bastante só fazendo isso, né? Fazendo meme, virando meme. Não julgo, acho que a pessoa, assim, tem muito conhecimento, mas se deixou limitar ali nos memes. Mas eu acho que tá faltando conhecimento pras pessoas, sabe? Não é conhecimento de internet. A gente tem que passar conhecimento de verdade pras pessoas. Eu tive um professor sensacional, que é o Newton Schultz. Eu falo muito dele, porque ele, assim, é um professor extraordinário. Hoje ele não dá mais aula presencial, mas foi uma das minhas melhores aulas, uma dos melhores cursos presenciais foi com ele, na minha vida, assim. É uma pessoa que sabe de tudo e ela conecta tudo. Ela conecta todas as religiões, ela conecta todos os assuntos. Ele conectava numerologia, tarô, astrologia, angiologia, tudo num assunto só. E você ficava, assim, chocado com tanta coisa que aconteceria, assim, com tantas oportunidades, sabe? E é isso que eu acho que você tem que carregar. E uma coisa que ele falava muito, assim, né? Ele falava, eu não faço mapa astral. Eu não faço mapa astral. Isso é verdade. E eu falava, por que ele não faz? Porque, nossa, ele ia ter muito dinheiro se ele fizesse mapa astral. Ele só dava aula. E hoje ele só dá aula online. Eu falei, nossa, ele ia ter muito dinheiro se ele fizesse mapa astral. E ele falou, não faço. Ele não faz mais há mais de 20 anos. Aí você pergunta pra ele, ele fala assim, porque as pessoas que querem mapa astral, elas não querem saber, elas não querem conhecimento, elas querem saber respostas. E nem sempre elas estão preparadas para a resposta que elas vão ter. Então, a pessoa quando ela procura um curso, é porque ela quer conhecimento. Sim. Agora, a pessoa quando ela procura, às vezes, mapa astral, é porque ela quer saber se ela vai ser rica, se ela vai casar, entendeu? Ela quer respostas. E não para refletir, que a gente tava falando, né? Que eu pegava ali, escutando o áudio e parava ali, tipo, mas não, eu quero entender isso aqui. Então, para mim foi muito isso, né? Para mim foi mais uma ferramenta, né? Que eu sempre falo de tantas ferramentas que o autoconhecimento traz pra gente, né? Quando eu falo de consultoria de imagem, eu falo, te traz autoconhecimento porque você se enxerga de uma outra forma. Quando você fala, né, do mapa astral, como você se conhece, o quanto aquilo ali vai te dando insights. Né? E foi exatamente isso, tipo, eu escutava o áudio, pauso o áudio, porque eu quero ir lá e ver mais detalhes do que a Carol falou, né? Então, acho que o que você tá aberto? A querer só olhar lá a adivinhação? Ou que você quer refletir sobre tudo aquilo, o que você vai fazer? Astrologia, eu né, acredito que astrologia, numerologia, tarô, e todo esse mundo místico, ele é seu processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não vem dando beijinho. Não. Autoconhecimento é muito tapa na cara. É muito choque de realidade, é você se enxergar como ser humano, é você se enxergar como adulto, é você falar, o que eu tô fazendo daqui pra frente, o que eu vou fazer daqui pra frente. E aquela coisa, ou você toma porrada, se você, né, não tem essa questão, né, do autoconhecimento, tu toma porrada e vira aquele mimimi, né, tipo, coitado de mim, ou senão assim, tipo, tomei essa porrada, o que eu vou fazer agora com essa porrada? Né? Opa, peraí, né? E às vezes demora pra se reerguer. É normal, isso acontece muito em Revolução de Saturno, a cada 30 anos, né? Você passa por esse baque e você demora pra se reerguer. Na Revolução de Saturno, 2 anos e meio em cada signo que o Saturno passa. Quando ele passa naquele signo em que você tem Saturno natal, que é onde estava quando você nasceu, você tem a Revolução de Saturno, acontece a cada 30 anos. E aí, quando ele passa pro próximo signo, é que você começa a reestruturar a sua vida. E aí isso demora? Demora mais os próximos 2 anos e meio. 2 anos e meio. Pode demorar, tem gente que é mais rápido. Os primeiros 6 meses que ele passou para outro signo eu já consegui desenvolver. Mas tem gente que demora mais, depende de cada pessoa. Tem gente, por exemplo, que passa os próximos 30 anos sem aprender a lição e no próximo retorno de Saturno, que é o segundo, retorna para o mesmo ponto. Você vai sempre passar no mesmo ponto, porque Saturno no seu mapa natal, ele nunca muda. Mas Saturno vai sempre passar ali a cada 30 anos. Então, quando ele passa ali, você sempre vai retornar para o mesmo ponto. A questão quanto você aprendeu ali. Se você não aprendeu nada, Saturno vai te ensinar a mesma lição. Se você já aprendeu alguma coisa, é uma lição mais amadurecida. Vai te dar vai te dar uma carga maior. É aquilo que você fez com aquilo que você aprendeu. Né? Eu agora, em 2020, 2021, 2022, 2021...
2023 não. Eu tive meu retorno de Saturno, né? Foi quando eu perdi meu pai, eu tive burnout, né? Eu trabalhei mais do que eu deveria, porque esse negócio de trabalhar por conta própria chega um momento que te desgasta muito. Você não tem quando parar, você não sabe quando parar. Você não tem alguém ali pra te segurar, né? Porque você não tem horário, É. né? Você vai embora, né? E eu trabalhava até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã fazendo mapa e meu pai faleceu. Eu tive que ficar quase um mês sem entregar mapa porque eu tava toda organizadinha e meu pai faleceu. Foram 3 semanas muito pesadas e aí ele faleceu. Aí eu tive indo um mês pra tentar me recuperar. Na semana seguinte eu já tive que começar a entregar mapa porque as pessoas estavam me cobrando. Tem gente que não entende, tem gente que é muito rude, tem gente que é super compreensível, né? Teve gente que eu fiquei quase 4 meses pra entregar o mapa, porque foi, né, uma leva muito grande. E aí eu designei, né, tive o burnout e sofri muito com isso. Né? Tanto que eu tive que aumentar meu prazo na entrega de mapa, e às vezes eu passo um pouco, porque eu preciso priorizar minha saúde, que foi os últimos 2 anos. Com, né, tipo, é esse tempo, é justamente você falando, né, eu tenho que trabalhar, sei lá, por mais, não vai trabalhar 8 horas como um CLT, né, eu vou trabalhar 10 horas, mas são 10 horas, não são 18. Mas né? eu tenho que saber quando parar. Exato, são 10 horas que eu vou trabalhar, é 10 horas pra esse ano que nem eu, nesse burnout eu engordei 20 quilos quase. Quer dizer, eu já tinha engordado um pouco, aí na questão do meu pai eu cheguei a um nível muito alto. E aí eu fui na nutricionista e ela falou, Carol, eu preciso que 8h30 da noite você esteja parando de trabalhar, pra você jantar. E de jantar você não faça mais nada. Então assim, tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Mas o meu esforço vai até 8h30. Às vezes eu fico chateada porque, talvez eu pudesse estar entregando outra coisa. Talvez pudesse. Mas eu acho que eu preciso contar com a minha saúde. Sim. E ela fala, olha, eu preciso que você priorize exercício físico. Eu preciso que você tenha um tempo pra você. Então, eu tento me priorizar. É lógico que a gente fica naquilo, né? Porque querendo ou não, a gente trabalha com internet, a gente trabalha com rede social. Aí a pessoa vê que está num lugar. Ela tá devendo meu mapa. Aí ela tem que entregar meu mapa. E a pessoa vai te cobrar. A pessoa não entende que, tipo, eu também tenho lazer, né? E eu preciso ter, senão eu fico... E eu trabalho em casa, o dia inteiro em casa. Meu marido trabalha fora, então no final de semana eu preciso sair de casa. E eu falo isso pra ele, eu falo, meu, pelo amor de Deus, eu preciso sair de casa. Sei que você tá cansado, mas eu não aguento mais olhar pras paredes de casa. Eu já tô trancada aqui. Então, às vezes a gente sai, dá uma volta no shopping, eu volto, eu tô mais tranquila e volto trabalhar. E eu trabalho de domingo a domingo, entendeu? Mas domingo, você já deu uma respirada, né? Já deu uma aliviada na cabeça. Mas depois da lição que eu tive com a questão do meu pai, que pegou justamente a casa do dinheiro no meu mapa de revolução solar. Que foi quando eu mais perdi dinheiro. Era quando eu mais tinha dinheiro. Eu perdi muito dinheiro nesse burnout. Uhum. E até hoje tô tentando desenvolver aí pra trabalhar de novo isso. Né? Então, é um ensinamento que ficou. Ficou, e que você, né, tipo, e você tá fazendo, né? Então, assim, a sua próxima revolução vai ser diferente porque você, né? É isso que eu tenho que desenvolver e trabalhar na questão financeira também. Porque senão daqui a 30 anos pega novamente e eu posso perder dinheiro de novo. Entendi. E falando de tarô, né? Então, fala assim, tarô, foi na cartomante, foi, né? É muito além, né, da cartomante, né? Vamos dizer, né? O como funciona. E aí, eu sei que tem... Eu nunca me aprofundei. Eu só fui uma vez era uma cartomante, mas é uma cartomante. Eu fui nela. E eu lembro que ela falou 2 coisas que eu levei e depois de... a minha filha foram 6 meses e acho que meu marido foi um pouquinho depois. Mas foi assim, toma cuidado com gravidez e você vai casar. Eu já era noiva e até foi engraçado, porque era aquela coisa assim, não, ela não vai saber de nada de mim. Né? É sempre assim, né? Vou sem aliança, vou não sei o quê, vou lá, basicou, não vai saber nada de mim. E realmente, tipo, eu não abri a boca. Ela só foi tirando a carta, só... E aí, ela, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui você vai casar. Aqui, ó, toma cuidado com uma gravidez antes de casar. Tá aí, ó, 17 anos. E eu casei com o meu marido, com quem que eu tava naquela época, né? Mas tem uma coisa que fala assim, até eu dizer, o tarô não é tirado pro cartomante. O que é o papel da cartomante? E aí tem a coisa do... Tem o tarô cigano, tem os tarô, né? Tem vários tipos de leitura de tarô, também tem vários tipos de cartas, né? Não só de tarô. A cartomante, ela tira cartas, né? É uma pessoa que geralmente ela já vem, talvez, de uma origem cigana, ela traz todo um ritual, é diferente a tiragem de cartomante, né? O tarô em si,
Existem vários tipos de leitura hoje em dia, né? Existe tarô terapêutico, existe tarô de orientação, que é mais o que eu faço também. Existe tarô energético, existe vários tipos de tarô. Existem vários tipos de cartas de tarô. Existe tarô das bruxas, que é o que eu mais gosto. Eu, por exemplo, tenho o tarô de Marselha, que é o mais famoso, né? Que foi de onde nasceu o tarô. Não se tem muito uma data certa de quando nasceu o tarô. Mas sabe-se que ele nasceu na época lá da Itália, há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás mesmo. E eles jogavam que nem antigamente era baralho mesmo, sabe? Então era um jogo de baralho, e nos jogos de baralho, paus ali, né, espadas ali, eles olhavam, falavam ali uma questão energética ali que estava para acontecer. Mas com o tempo foi se aperfeiçoando, e isso começou em Marselha, que é uma cidade da Itália, desculpa, da Espanha. Da Espanha. E foi onde começou a surgir o tarô de Marselha, que foi entre Itália, Espanha, Portugal, foi naquela área ali. E eles usavam muito na época para reis e rainhas, né? O tarô, ele só era tirado, depois de um tempo, existia um tarólogo somente para os reis e rainhas. Isso foi usado muitos anos. Isso foi usado na época do Império Romano, foi usado na época de Jesus, na época da Babilônia. Em todas essas épocas era muito só para reis e rainhas. Porque aí o rei precisava tomar uma decisão. Então ele chamava o astrólogo, ele chamava o tarólogo, que era geralmente a mesma pessoa, para saber, essa decisão que eu vou tomar pro povo, ela é boa para ser tomada? Ela vai ser benéfica, ela não vai ser benéfica? Quem dominava ali não era o rei, era o tarólogo, era o astrólogo que falava para ele se ia ser bom ou não. Era um conselheiro, né? Dava um direcionamento. Que tinha esses estudos, entendeu? Então ele tirava as cartas e fazia. Aí com o tempo foi se aperfeiçoando, e existem hoje vários tipos de cartas, vários tipos de tarô, né? Eu tenho o cigano, eu tenho também o tarô cigano, ele é, né, mais tirado também para esse povo pessoal da questão cigana. O tarô cigano, eu acho que ele é mais tapa na cara, assim, sabe? O tarô cigano, ele fala muito a verdade e não te dá beijo, não te dá abraço. Ele fala, olha, vai acontecer uma perda. Tipo, é assim, né? Os outros tarôs, eles te trazem um aviso, mas eles te trazem uma tendência, um aviso. Depende muito da pessoa também que tá lendo, mas ela te traz com mais suavidade, né? Ele não te fala ali ponto final, ele te traz talvez uma alternativa para você desenvolver aquela energia melhor, né? Então, assim, eu tenho... mais um direcionamento ali, né? Não, eu tenho 4 tarôs, mas... aconselhamento. Eu tenho 4 tarôs, mas o que me identifiquei melhor foi o tarô das bruxas, que hoje, pra mim, a leitura é muito mais fluida, né? Ela é melhor, ela é mais... Pra mim, ela é mais intuitiva. É o que eu uso hoje. Mas eu tenho outros também em casa, não uso muito, mas eu gosto mais desse das bruxas. E ela... Lógico, a gente tem que fazer toda uma proteção, todo um ritual em cima do nosso tarô, né? Pra conectar na nossa intuição. Pra qualquer meio de trabalho que a gente vai utilizar, a gente precisa fazer essa conexão intuitiva, né? Mas o tarô, ele vem aí, eu uso de uma maneira mais terapêutica. Tem gente que usa tarô aí só como previsão. Eu não gosto de falar que é previsão, né? Eu gosto de falar que é tendência. Mas sempre bate. Eu acho que o tarô, ele tem um prazo aí, né? Ele não acontece de imediato, né? Então, ele sempre acontece aí até uns 6, 7 meses, ele acontece. Mas o tarô, ele sempre tem essa tendência, assim, a ser desenvolvido também. É igual o mapa, mas ele é uma resposta um pouco mais imediata, né? Quando as pessoas querem uma resposta mais imediata, o tarô é melhor. Então, tipo, vai dar certo esse emprego, né? E aí, que nem eu já tive clientes que ela, tipo, queria muito mudar de emprego, e aí ela falou, olha, surgiu uma oportunidade pra mim, e eu queria saber se eles vão aceitar a minha proposta. Aí eu tirei o jogo, falou que eles iriam aceitar a proposta. Aí, só que era, tipo assim, ela morava em Santos e era em São Paulo. E ela falou que ia ficar muito ruim pra ela se deslocar, mas ela falou que não aguentava mais o trabalho dela, e no jogo falou, vai. Tipo assim, vai dar certo, nem que você se mude, nem que você se abra e tal. Ela falou, Carol, não fui. Ela ficou os últimos 6 meses, foi agora recentemente, ela ficou os últimos 6 meses reclamando que ela deveria ter ido, que ela não deveria ter desistido, não sei o quê. Agora surgiu uma outra proposta pra ela, aceitaram de novo a proposta que ela deu, e eu joguei o tarô, e o tarô tá dizendo de novo, você tá esgotada. Vai, não tem, ainda saiu uma carta assim, não tenha medo de resistência à mudança, não tenha medo de mudar, entendeu? E ela falou, eu vou, então, não sei o quê. Aí eu ainda brinquei com ela, falei assim, a última vez você falou pra mim que você queria ter ido e não foi, se você não for agora, eu vou puxar a tua orelha. Tipo, aí ela deu risada. O tarô. Entendeu? Então ele dá a resposta, mas depende da pessoa, se ela não quer seguir, não posso obrigar. É aquela história, né, você tem fé, não sei o quê, a história do, né, como dizem lá, né,
Que nem quando fala assim, o cara tava lá se afogando, não sei o quê, morreu afogado. Aí chega lá pra Deus e fala, meu, eu fiquei lá te esperando e você... Eu mandei 3 caras pra você, né? Tipo, eu te salvar e tu não foi, né? É mais ou menos isso, Mas né? você Tipo, queria. você queria que Entendeu? eu tivesse lá, né? Te mandei 3 pra te... Às vezes a pessoa ela quer uma resposta, ela quer ouvir aquela resposta. E Muito às vezes claro, não vai né? ser Muito aquela resposta. desenhado e, né? Às vezes não vai ser aquela resposta. Já teve caso aí, tipo, ele tá me traindo. É que eu tento falar de uma maneira mais suave, né? Tipo, olha, se fosse você, eu revivia esse relacionamento e tudo mais. Mas assim, a pessoa. Eu falo que assim, quando a pessoa vai mandar um áudio perguntando uma coisa, tipo, está me traindo, eu termino, é porque já bateu na cabeça dela. Já tá, Ela né? já Já sim, ela já cismou. entendeu o que a intuição dela quer dizer. Ela só tá querendo ter certeza se aquilo tá certo. Entendeu? De algum modo. Então tem Ela muita gente que tá usa buscando a isso. resposta pra ter, né, tipo uma confirmação de alguém, né? Pra ter uma confirmação, mas ela já sabe. Eu acho que ninguém pergunta nada assim, sabe? É tipo, ninguém pergunta quando tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem agora. Vai continuar tudo Vai continuar bem? tudo bem? Ninguém pergunta. Pergunta se tem alguma É uma coisa. E dificuldade, geralmente, né? quando a pessoa vem, ela já sabe a resposta. Entendeu? É que ela só quer ter certeza através do tarô. Carol, você comentou, né? A gente falou de astrologia aqui, falou do tarô. Aí você falou de radiestesia. O que é a radiestesia? E como funciona? Para quem se encaixa isso também? A radiestesia, ela é o estudo da energia das pessoas, objetos e ambiente, né? Existem vários tipos de leitura radiestésicas, né? A gente tem a radiestesia e a radiônica, né? A radiônica é a energia em si, né? E a radiestesia é o trabalho que a gente exerce dentro do estudo. Então a gente tem vários tipos. A gente trabalha a leitura através do pêndulo, a gente trabalha os 5 elementos, né? Então a gente trabalha o água, fogo, terra, ar e éter, né? Que é o 5º elemento. Então a gente procura no ambiente aonde são áreas, por exemplo, existem várias coisas dentro da própria radiestesia. Então, existe a radiestesia do lar, existe a radiestesia das pessoas, existe a radiestesia dos objetos, existe a radiestesia dos animais, existe a mesa radiônica, né, que a gente equilibra. Que tem, eu já vi que alguma coisa sobre a radiestesia, que é como se fosse um tabuleiro. Esse também é uma vertente da E eu radiestesia. tenho um pêndulo, não sei, sei lá, parece É um uma triângulo, vertente. sei lá o que é, que tem ali que eu não sei exatamente como... É o pêndulo. Ele é uma vertente da radiestesia. Ali você vê o campo energético da pessoa e alguns desequilíbrios que ela pode estar tendo nos chakras. Ali é meio que um mapa geral da pessoa. Eu não faço a mesa radiônica, não faço a mesa radiônica, mas existem vários tipos. Tá? Então, existem vários desenhos de tipos de mesa radiônica, existem vários tipos. Existe a mesa radiônica arquituriana, existe a mesa radiônica astrológica, energética. Então, existem vários tipos. Aí o radiestesista vai lá, vê qual que ele melhor se identifica. Também tem a escolha do pêndulo, que depende muito, o pêndulo tem que escolher. Então você faz essa energia e aí você estuda o campo energético. Então, por exemplo, você passa o pêndulo em casa e você vê ali que tem uma área ali que tá meio desalinhada, tá meio desestruturada. Por exemplo, eu não durmo direito, né? Aí você vai lá, o radiestesista vai na sua casa, vê o passo pêndulo, ou passa o do road, né? Que é aquele lá que abre, que são 2 varetas assim, e aí se ele cruzar é porque tem energia negativa, se ele se dissipar a energia negativa, se ele cruzar a energia positiva. E aí ele vai te direcionando se ali tem uma boa energia, se ele não tem, né? Então, a radiestesia é para equilibrar a energia. Isso, é para equilibrar a energia, porque nós todos temos nosso campo energético, nosso campo etérico, e a gente sofre com a energia das coisas ao nosso redor. Então, cor tem energia, som tem energia, dó, ré, mi, fá, sol tem energia. Tudo isso faz... A gente fala que é energia, mas são ondas vibracionais. É isso que eu ia falar, que eu escuto de vez em quando, e é que você olha, no Spotify mesmo tem, tantos hertz pra não sei o quê. É, isso aí. Tantos hertz pra você isso. E aí, assim, já tá ali pronto, né? E não sei quanto isso é funcional. Mas eu já reparei, por exemplo, eu tenho um que eu escuto, que é pra escutar lá 21 dias, que é pra sorte e acho que motivação. E aí, todo dia que eu faço o devocional de manhã, pra mim aquele som me agrada, né? O quanto aquilo ali me faz bem. Tipo, eu tô lendo, faço a minha leitura, faço tudo, e aquele som me agrada.
E aí eu acho que teria isso, então, uma relação com isso. É isso aí, é o campo vibracional, Aham. né? Então a gente vibra em hertz. Realmente, as ondas de rádio que a gente chama, né? São os hertz e a gente vibra. Então, no estudo da radiestesia, a gente estuda esses hertz Entendi. e estuda a frequência deles. Por exemplo, isso, que nem você estuda as cores e a gente não precisa ir muito longe. O vermelho é o mais denso. Né? A gente tem uma energia de 7 cores dentro da radiestesia. Então, a gente tem o vermelho que é mais denso. Então, quando a gente está muito nervosa, a gente fala o quê? Você está vermelho de raiva. A gente está na energia mais baixa. E quando a gente está na vibração mais baixa, os nossos hertz, ou seja, nosso campo vibracional, está mais perto de nós. Ele não está alto, ele está bem pertinho de nós. Então a gente fica mais suscetível, a gente fica mais sensível. Então, se eu tô com uma vibração energética muito baixa, meu campo energético está muito próximo de mim, e você tá de mau humor, eu pego esse teu mau humor. Porque eu tô sem blindagem, né? Então a gente tem que começar a mudar esse campo energético. O campo, o hertz do vermelho, ele é assim, ele é rapidinho, né? O hertz do lilás, do violeta, que é a última cor, ele é assim. Ele é mais alto. Então, quando a gente está vibrando, poucas pessoas vibram muito no lilás, né? Geralmente a gente vibra entre o verde e o azul, que é o meio termo ali. Principalmente pessoas que estão estudando. Falando que eu tô aqui só pesquisando o poder das cores, né? Todo o estudo que eu tenho do poder das cores. É. A gente fala justamente disso. O vermelho, ele é carregado, ele é uma cor que pesa, né? Energeticamente ele pesa. Nossa, o azul ele traz um pouco mais de tranquilidade, o verde, né? E o lilás, o roxo é o místico, né? É o cara que tá super zen. Né? Você tá falando ali, eu tô olhando a cor, tipo, o estudo das cores, o como reflete Isso quando aí. a gente usa, né? E o lilás, por exemplo, poucas pessoas vibraram no lilás. Buda vibrou no lilás. Gandhi, sempre esqueci uma forma de falar ele, né? Mas Gandhi vibrou muito no lilás. Então, eles são pessoas que vibraram bem no lilás. Né? O lilás é aquele tom muito alto, assim, tem gente muito espiritualizada que vibra, como também tem gente muito espiritualizada que vibra no vermelho, vibra no laranja, que são energias densas. Que são pessoas geralmente mais grosseiras, mais impacientes, quando vão falar alguma coisa assim, que estão vibrando nessa energia. Mas o nosso campo energético a gente pode proteger, a gente pode fortalecer. E aí, quando a gente escuta essas músicas, não sei quantos hertz, não sei o quê, é para trabalhar essas frequências ao nosso redor. Então, por exemplo... Para dar esse equilíbrio. por exemplo, essa aí trabalha o hertz que trabalha só no campo energético lilás. Então, quando você está fazendo seu devocional, seu campo energético junto com esse áudio de hertz altos, ele vai te ajudar a potencializar essa energia. Talvez você não fique o dia inteiro naquela energia, que aquilo ali se oscila muito ao decorrer do dia e ao decorrer das pessoas e locais que você frequenta. Então, por exemplo, você pode passar a semana inteira em casa, sua energia tá ótima. Você vai final de semana pra uma balada, sua energia cai. Entendeu? Porque o ambiente em si vibra numa energia mais baixa. Entendeu? Então, isso atrapalha muito. Então, isso acaba interferindo muito. Tipo, sabe quando às vezes você vai num lugar e você fala, nossa, encontrei fulano, não tô me sentindo muito legal. Você sugou um pouco dessa energia. A gente se blinda de algumas maneiras, mas a radiestesia, ela estuda isso. Ela estuda como a gente trabalha. E esses campos, eles não se misturam. Né? Então, quando você está vibrando num campo energético baixo, você tem que desenvolver para que ele aumente. Né? Ele não vai aumentar do nada sem você desenvolver. Ele vai continuar no baixo. Entendeu? Então, é isso que a gente fala que nós temos que buscar e a radiestesia ela ajuda nisso. Esse das cores, que nem você falou que a gente tá com o pêndulo em casa. E aí você vê as energias. Em que momento que aparece essa questão da cor? Então, aí já é o pêndulo cromático. São derivações ali, né? Cada um. Aí é o pêndulo cromático. Aí o pêndulo cromático você pode medir a energia da cor do ambiente e pode medir a energia pessoal, né? É um pêndulo específico também. Ele também tem toda uma estruturação para você fazer. Você tem que dar 3 nós, ele tem todo... Você tem que procurar as cores verdadeiras. Então tem que ser um azul verdadeiro, um vermelho verdadeiro, puro. E ele vibra e ele mostra a cor. O meu já é programado. E aí você descobre qual é a tua cor que você tá vibrando. Tem dias que eu tô no verde, tem dias que eu tô no azul, né? Se eu tô muito longe daquilo que eu estudo, eu às vezes vou ali, dou uma deslizadinha ali do verde. Eu falo que do verde pra baixo já é um pouquinho mais perigoso, né? Que ele já é mais... Você conhece o cromático, né? Então do verde pra baixo ele já é um pouquinho mais perigoso. Do verde, azul, lilás ali, são os melhores, né? Aí, às vezes a gente oscila um pouco pro laranja... Ali, né, querendo ou não, ainda tem nossos chakras também,
que são regidos pelas mesmas cores, são os 7 chakras, mas também são energias que a gente tem que trabalhar. O chakra básico, por exemplo, que é o chakra, né, daqui, o sacral, a gente trabalha a cor vermelha, que é o chakra sexual, é o chakra da energia terrena, né, energia financeira, né. Se a gente não tem essa energia bem desenvolvida financeiramente, a gente não rende, a gente não se expande, né. É dessa energia do chakra sacral que a gente vai subindo as outras energias que a gente vai trabalhando ao longo da nossa vida. Então, isso tudo também é através do estudo da radiestesia que a gente desenvolve. É muita coisa. Assim, a pergunta foi, tipo, para levar, mas era uma curiosidade, um campo assim, enorme. É muito grande. Legal. Eu fiz o curso de radiestesia e eu lembro que quando eu fiz o radiestesia, tinha uma aluna que tinha feito astrologia comigo, que eu também fiz com o Newton. E ela tava fazendo a segunda vez o radiestesia. E eu falei, mas por que você tá fazendo a segunda vez? Ela assim, você vai entender. E hoje eu faria de novo o curso de radiestesia. Porque é muita informação. É muita informação. E às vezes você se perde. Com tanta informação, você fica perdido. Mas assim, é muito legal. Assim, as pessoas. Eu acho que essa questão energética. Eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Do tipo, como você se identifica com a pessoa, o porquê que às vezes você chega num lugar, né? E a energia pesa, né? E hoje acho que é muito mais propagado, né? As pessoas falam muito de energia, e até virou meio vírgula, né? Na boca da época, energia. Mas eu sempre tive esse sentimento. Eu até falo, eu morava num apartamento até 2017. E eu não gosto de escuro. Eu não gosto de andar no escuro. Eu não gosto de ver televisão no escuro. Eu não gosto de caminhar, tipo, com a casa toda apagada. E quando eu morava nesse apartamento, eu não conseguia absolutamente nada de escuro. Tipo, eu saía do meu quarto, eu ia acendendo a luz do corredor, a luz da sala, a luz da cozinha. Até eu chegar na cozinha, eu ia acendendo todas as luzes. Eu não conseguia, tipo, andar no escuro. Eu sentia, era muito engraçado, uma carga, sabe? Era um negócio, um desconforto. Eu falava, cara... E eu achava que era porque eu não gosto de escuro, né? Por eu não gostar do escuro. E aí, quando eu mudei pro apartamento que eu moro hoje, hoje eu ando no escuro e eu não sinto o mesmo desconforto. A radiestesia fala muito disso. Eu ando... Uma vez eu comentei isso com meu marido. Eu falei, cara, quando a gente tava no teu apartamento, eu não andava de jeito nenhum no escuro. Pra mim era um desconforto que, tipo... Não sei, eu tinha um desconforto ali. E aqui não. Aqui, tipo, eu ando uma distância maior, porque o apartamento é mais comprido, né? A outra era mais quadradão. Eu ando uma distância maior no escuro e eu não me a radiestesia, ela fala muito assim, né? Os elementos, os nossos 5 elementos, eles gravam as energias. Então, sempre que a gente vai se mudar para algum lugar, a gente precisa saber quem morou ali. E o que aconteceu para a pessoa sair de casa? Então, por exemplo, eu fui me mudar recentemente, eu perguntava, né? Quem morou aqui? Por que saiu? Entendeu? Então, por exemplo, se eram pessoas mais idosas, se alguém faleceu, a gente tem uma questão do cimento e do tijolo. Ele grava, né? A parede, ela grava. Do que é feita a parede, que é cimento, tijolo e tudo mais, eles gravam, eles têm memórias. Então, eles têm memórias energéticas. Então, tudo que é vivido naquele ambiente é grudado no ambiente, né? Fica grudado. E a pessoa pode ir embora, mas a energia fica. Por isso que a gente fala, quando a gente entra no lugar, a gente fala que a gente sente energia, porque a energia está grudada ali. E demora muito para sair. Entendeu? Então, por exemplo, você muda, aí a sua energia vai se misturar com aquela, e aos poucos, ou você vai melhorando a energia do ambiente, né? Fazendo limpeza e tal, ou você vai começar a sentir essa energia na sua vida. Entendeu? E foi uma coisa que, quando eu fiz esse comentário pro meu marido, logo que a gente mudou, agora eu moro 5 anos nesse apartamento. E eu falei disso, eu falei, dá pra entender, porque tinha algumas histórias, enfim, tinha umas cargas ali naquele outro apartamento, eu falei assim, meu, só pode ser por causa disso. Né? Tipo assim, tem tal coisa. Quando a gente foi pegar esse apartamento, que eu peguei primeiro como aluguel, pra depois comprar o apartamento. E aí, quando eu peguei pelo aluguel, tipo, o dia que eu fui assinar o contrato, a pessoa tava contrariada, uma das pessoas que assinou, tava contrariada com aquilo. Você via? E aí eu falei assim... E aí depois, quando eu fui pronta, eu falei, não era o meu medo de escuro. Não é o meu desconforto com o escuro, que eu não gosto do escuro. Tinha alguma coisa, por que eu não andava ali? Né? E nesse outro eu ando...
Tipo, eu faço ao contrário. Tipo, às vezes eu venho apagando, todas as vezes eu venho no escuro e tá tudo bem. Né? Não tem problema. Mas é porque a parede ela tem memória e a gente trabalha com isso. Que nem o carvão, né? O carvão, ele é um dos elementos mais antigos e que mais sugam energia. Ele é usado muito para equilíbrio energético do ambiente, né? O carvão, o sal grosso, a água. E, por exemplo, a gente pega o carvãozinho, coloca o carvãozinho embaixo da churrasqueira e vai usar quando vai fazer o churrasquinho, né? Só que o carvão, ele tá lá naquele ambiente. E ele tá sugando a energia de tudo que está ao redor dele. E aí, quando você vai fazer. Isso que o Newton falava, né? Meu professor falava muito. Você vai fazer churrasco com a energia que tá grudada naquele carvão. Marido, já fiz. Ele Com suga churrasco. a energia negativa. Por isso que a gente sempre fala: compra sempre carvão virgem. Tem que comprar virgem. Comprou, usou, não guarda. Porque ele vai sugar a energia daquele ambiente. Não reaproveitar o da churrasqueira, você disse. Não. Ou se ficou ali o saco de Ficou carvão o saco guardado, ali, ele tá sugando energia. Ele suga energia. O carvão é um dos maiores equilibradores energéticos. Então, ele vai sugando a energia do ambiente, aí, tipo, é um ambiente que briga, não sei o quê. Aí você vai lá, coloca na churrasqueira, acende e a carne tá ficando tudo com aquela energia, você come. Então, assim, é uma questão assim, é uma coisa assim também que eu não fico falando também na internet, não sei o quê, porque as pessoas, elas não gostam muito desse tipo de falar, ai, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou comprar sempre. É um assunto radiestésico esse, Sim. entendeu? É um gasto, entendeu? Que nem alimentos. Alimentos que estão muito tempo parados na geladeira, alimentos que estão muito tempo parados no armário, se tornam alimentos ali energeticamente muito carregados, né? Ele vai absorvendo. Ele vai absorvendo. Às vezes, alimentos que vêm do mercado, que já estão há muito tempo parados no mercado, já sugaram a energia de lá, você levou para sua casa, né? Se você passar o pêndulo ali mostrar que tá energia negativa, a gente chama de alimentos telúricos, que são alimentos que já estão muito carregados. Às vezes pela pessoa que fez, tudo tem energia. Então a pessoa que está manipulando aquele alimento, às vezes, energeticamente, se ela não tá bem, aquilo vai para você, vai pro seu corpo, vai para sua casa. Então você precisa. Lógico que eu, por exemplo, não fico todo o alimento. Mas esse meu professor ficava. A mulher dele chegava do mercado e ele passava o pêndulo e ele falava pra ela: olha, você tem que jogar fora. Na verdade, você deve passar. Eu imagino que, né, você tendo, né, a ferramenta, é muito assim. Você cismar com alguma coisa, você vai. Você né, joga, tipo, você joga. Por isso que eu leva falo. cisma, né? Tipo, eu tô cismado com esse negócio aqui. Tem que arrumar gavetas, tem que arrumar armários, tem que jogar fora o que não presta. Não fica acumulando na geladeira. Isso faz muito mal energeticamente. Não adianta ficar guardando roupa, alimentos estagnados. Ai, não, ali eu vou usar um dia. Se não vou, você não usou nos últimos 3, 6 Uma meses, coisa que um eu ano. fiz quando eu fiz essa mudança do apartamento, eu acho que só o meu guarda-roupa, acho que foram 4 sacos de 100 litros de lixo de roupa. Que quando eu fui fazer a mudança, eu olhava tudo aquilo e falei assim, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E aí, a consultoria de imagem já me ajudou muito nisso. Hoje eu consigo muito mais de me desapegar, sabe? Já não usei, vai embora. E de tempo em tempo eu tô ali me livrando de algumas coisas. Eu sou sabe? muito desapegada, assim, não, tem coisas que eu sou bem apegada, mas eu sou muito desapegada. Minha mãe, ela é super apegada. E ela acha o cúmulo que eu dou muita roupa. Ela falou, Carol, você compra muita coisa, mas você doa muita coisa. Eu falo assim, exatamente, é uma coisa que eu tenho com meu marido em casa. Se a gente compra, Natal e Ano Novo, a gente compra muita coisa. E aí a gente doa. A gente não fica ali com roupa parada, né? Uma coisa que eu faço assim, que até todo mundo fala, nossa, mas por que tu faz? Eu falei, primeiro que eu não tenho espaço. Segundo, o que eu vou ficar fazendo com esse monte de coisa? Ficar guardando 1 milhão de lembranças. Assim, mas você não tem as coisas dela de todos os anos da escola? Não, eu tenho algumas lembranças, ok? Mas, eu tenho desde a primeira série, eu tenho isso na segunda série, no pré. Não tenho. Tipo, eu tenho as lembranças e é aquilo ali, né? Tipo, é aquilo que eu guardei de lembrança e não vai mudar, né? Não vai mudar o que for. Mas você não tem nenhuma roupa dela de bebê guardada? Não, doei tudo. Assim, eu não tenho esse apego. Assim, eu acho que eu sou muito apegada com as minhas coisas, mas hoje me vejo muito menos apegada e pensando nisso mesmo. Tipo, vamos circular energia. A gente circula mesmo. Mas tem que fazer isso mesmo, não pode deixar as coisas estagnadas. Energeticamente é muito pesado, inclusive imóveis, a gente tem que mudar às vezes de lugar, porque quando a energia, a gente chama energia chi, né? Então a energia, ela vem tipo assim, ela vai passando tipo a espiral, assim. E ela passa assim nos ambientes. E onde tem móvel, ela não passa. Ela passa em volta. Por isso que eu não gosto, por exemplo, de móvel modulado, né? Porque não dá pra mudar. Mas ela não passa, ela passa em volta.
né? E aquela energia vai começando a ficar com energia telúrica, energia estagnada. Então, se você não muda aquela energia do ambiente, você não muda aquele ambiente, aquela energia vai ficar sempre estagnada. E aí a parede começa a pegar, o móvel começa a pegar, e aquela energia para. Então, pode ser que tudo que você coloque naquele ambiente parece que estagna. Entendeu? Não muda. Quando você vai, por exemplo, dormir, né, tem que ver se não tem passagem de água embaixo da cabeça, ou se tem passagem de água atrás da sua cabeça. Por quê? Porque não é bom ter passagem de água ali. Porque se você tem passagem de água ali, não pode ter, quando a gente vai dormir, a gente não pode ter nada cortando nossa cabeça. Tipo um móvel modulado que tem aquelas prateleiras na nossa cabeça. Na minha cabeça tem. Porque eles cortam energia também. Na verdade, tem uma prateleira e o móvel em cima da minha. Meu Deus do céu. Corta energia. A gente tem que estar exatamente livre até o céu. Vou dormir fora debaixo do armário. Agora vou dormir com os pés de fora. Não pode ter espelho virado pra cama. Isso eu não tenho. Energeticamente, a gente não pode ter. Aí, por exemplo, quando você tem esse negócio que corta, a gente já mede a energia através do pêndulo, e aí a gente chama de símbolos, né, gráficos radiônicos, para quebrar a energia. Aí a gente pergunta aí a gente pode usar a mesa radiônica ou perguntar pro pêndulo qual que a gente usa. E aí ele vai falar, e aí a gente coloca lá, quebra a energia daquele ambiente. Né? Celular, eu uso um símbolo atrás do celular para ele não irradiar energia pra gente. E é o que tem em toda a televisão, então tem símbolos que ajudam a equilibrar o ambiente também. Já quero fazer. Olha tanto de informação que o cara trouxe. E eu sei que vai despertar um monte de curiosidades aí sobre o assunto. Eu acho que a radiestesia, assim, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Acho que foi justamente por essa questão energética de gostar e sentir isso um pouco. E as coisas das cores também, né? Que é uma coisa que você já trabalha. As cores, eu sempre falo isso. Eu tenho uma palestra que chama Vista de Autoestima. E aí eu sempre falo desde o início, tipo, tudo. Né? Então eu falo de cor. Para chegar nos estilos, para chegar na coloração pessoal, eu vou falando de cores, eu vou falando de pele, e eu falo exatamente disso, do poder das cores. De cada cor, o que ela pode trazer pra gente. Então, por exemplo, a vermelha, né? Se a gente já tem uma tendência depressiva, ela pode piorar. Isso porque ela é muito carregada, ela é muito forte. O cinza também é uma cor muito ruim pra quem tem depressão. Então, muito ruim. O amarelo, que a gente fala do amarelo, o laranja, ele tem uma energia muito acelerada. Então, quem tem a depressão acaba, tipo, quem tem ansiedade, acelera demais. Né? Então, e o laranja energeticamente é bom pro sexo. Ele potencializa a energia porque sexual. Porque ele é muito acelerado, né? É a história da luminosidade. Da atração, né? Então, eu levo isso, inclusive, na palestra, falando justamente do quanto a cor influencia. E aí, você falando isso tudo, tipo, ter uma relação com energia. Quando você quer conhecer alguém com energia carnal, só você usa vermelho, usa laranja. O vermelho é sedução, o vermelho é paixão, né? Tem uma relação com isso, né? Então, quando eu falo de cores, eu falo justamente do poder e a psicologia das cores, né? O que ela influencia pra gente. Eu vou te mandar a tabela que eu tenho de hertz das cores pra você estudar. É legal. É que tá na apostila que eu tenho, mas eu vou te mandar. Falando sobre isso. Carol, eu quero agradecer por ter topado, por ter compartilhado tanta informação. Acho que tanto da astrologia, o mapa astral, o tarô, até para que as pessoas entendam, né, que não é só lá um mapinha astral lá que tá lá, e tem os planetas e pronto, né? Não é o signo que você lê da revista, não é só uma carta de tarô lá, que não é só o cartomante que tira a carta e o significado de cada um. E a radiestesia falou assim, ganhou meu coração. Esse ganhou meu coração. O quão ampla ela é, né? O quanto ela pode contribuir e colaborar. Para mim, assim, eu estou olhando a radiestesia ali como uma colaboração realmente de como você harmoniza a sua vida, o seu dia a dia e como você leva isso, né? O que fatores externos influenciam. Então, eu queria te agradecer muito por ter compartilhado muitos conhecimentos. Eu sei que você está na 98. Tô. Né? Toda segunda-feira eu tô na 91.7, na RTL, das 8 às 9. Eu e a Carol Antão, né, eu falo de astrologia e ela fala de cores e pedras e tudo mais. E das 10 às 11 a gente tá na Hot 98.1, que a gente também fala também de signos, aí a gente fala de uma maneira um pouco mais descontraída do que da RTL. Um bate-papo mais à vontade. Mas também a galera pode mandar pergunta lá e também pode mandar pergunta, falar comigo no Instagram. Que eu sempre respondo lá. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Tanto no direct também, como no WhatsApp da assessoria também.
A sigla na rádio eu escuto na rádio. Principalmente às vezes quando eu vou treinar, é o horário que eu ligo e aí eu escuto a Carol. E no Instagram também a gente vai deixar aqui o seu arroba. E tem várias informações lá. E se quiser fazer uma astral e tudo mais, fala com a Carol lá que ela vai trazer aí pro seu 2023, pra sua Revolução Solar quando fizer seu aniversário. Eu vou ter que esperar até setembro, mas eu vou fazer. Dá pra fazer antes também, a gente consegue fazer antes. Eu consigo, pelo menos, eu faço antes. Porque você fez antes de setembro, então setembro agora. E aí eu pego essa energia de agora, e setembro eu te falo, vai até janeiro do ano de 2024. Entendi. Então a gente vai conversar. Mas obrigado também, agradeço o convite aí. Tô ansiosa aí pra ver. No episódio, já vou te avisar quando for sair. Então, esse episódio sai todas as terças-feiras às 7 horas. Então, muito obrigada por ter Obrigada aí. Eu espero aí que todo mundo também tenha gostado e tenha aguçado um pouco do autoconhecimento também. Aí, né? Quero agradecer vocês. Se tiver perguntas, tiver comentários, coloca aqui nos comentários. Se quiser mandar pergunta para Carol e de repente não achar lá no Instagram, enfim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba dela. E também, se quiser deixar alguma pergunta, deixa, que aí eu aviso a Carol vem aqui nos comentários e responde para você. Quero agradecer os patrocinadores, tanto a Empório Dona Liliana, quanto a SC Company, a SC Imobiliária, que é um dos nossos patrocinadores. Os dois, assim, graças a eles, o Pode Ser Você tá acontecendo. Então, a gente ainda tem alguns episódios aí pela frente. E quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, enfim. E não é clichê, na verdade, isso ajuda a gente a chegar para vocês com todas essas informações. Eu sempre falo aqui que Pode Ser Você, o objetivo é levar informação, levar o conhecimento. Então, muito além do nosso bate-papo aqui informal e tudo mais, é trazer informação e que você aguça a sua curiosidade por algum dos temas que a gente traz aqui, sempre falando de pessoas, falando de autoconhecimento, falando de tudo como converge no autoconhecimento e converge em pessoas. Então, obrigada, viu, Carol? Obrigada, minha gente.